Como é bom poder nos reunir novamente através desta videoaula, desses pensamentos que podemos trocar, dessa comunicação e podermos nos encontrar mais uma vez. Como é bom! E podermos estudar o Evangelho restaurado de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês que acompanham essas aulas do canal do YouTube, que eu publico também no Facebook, publico também no Instagram e mando para algumas pessoas através do WhatsApp. Eu sugiro que você baixe o Instagram ou, melhor ainda, o YouTube, né, no seu celular, e você ali pode olhar, daí não vai consumir o espaço do seu telefone, né? Mas assista como você melhor achar também, mas muito obrigado. Lembrando que toda domingo, terça e quinta, eu estou publicando esses ensinamentos do Vem e Segue-me. Nós estamos acompanhando já esse ano inteirinho. E todos os dias, às 18 horas, eu estou publicando um vídeo de 3 a 5 minutos para nós ponderarmos um pouco nas palavras dos profetas vivos de nossos dias. Apóstolos vivos de nossos dias. E podermos pensar, ponderar um pouco. E eu estou bem feliz. Eu convido você para todos os dias, às 6 horas da tarde, acessar ali no YouTube e acompanhar esses vídeos, tá bom? Para poder ponderar um pouco sobre o Evangelho e as palavras dos profetas vivos. Hoje, nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio 124, continuando, dos versículos 45 até ali pelo 110, tá? E nós vamos ver basicamente duas coisas. Primeiro, nós vamos ver aqui o que acontece quando o Senhor dá um mandamento e nós não cumprimos, porque nossos inimigos vêm e nos impedem de realizar o comando do Senhor, as ordens do Senhor. Isso está em Doutrina e Convênio 124, 49. O Senhor havia ordenado ao profeta Joseph e aos santos daquela época que na cidade de Independência, no Missouri, né, no condado de Jackson, fosse construído um templo. Mas os santos não conseguiram, eles foram expulsos de lá do Missouri. Nessa altura aqui, vários líderes irmãos haviam se afastado, outros foram mortos, e a perseguição foi muito intensa, e o templo não foi construído. Às vezes nós ficamos pensando, nossa, eu me esforcei tanto para cumprir alguns mandamentos, mas não foi possível. Observe o que o Senhor fala aqui no 49. Em verdade vos digo que quando eu dou um mandamento a qualquer dos filhos dos homens de fazer um trabalho ao meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo o que têm para realizar esse trabalho e não deixam de ser diligentes e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho, eis que me convém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar suas ofertas. Então, os santos foram expulsos do Missouri, vários foram mortos, muitos foram mortos na verdade, e foram impedidos por seus inimigos de construir o templo. E o Senhor disse, está bem, eu aceito a oferta de vocês, o que ofertaram de todo o coração fazer. Isso traz consolo para nós, né? Em algumas circunstâncias, às vezes, nós não conseguimos fazer tudo o que desejávamos. Claro que não podemos racionalizar, né? Eu não faço isso, mas o Senhor aceita. Eu não vou pagar o dízimo, mas o Senhor aceita. Cuidado, né? Cuidado, gente. Cuidado para não racionalizar. E a outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre 2 irmãos. Um se chamava William Law e o outro Hyrum Smith. O Senhor, ele dá aqui nesta revelação a William Law. Na verdade, William Law ele estava sendo chamado para servir como conselheiro do profeta Joseph. Imagina, membro da primeira presidência. Que honra, né?
Que tempos maravilhosos, aqueles de pioneiro, em que você podia servir tão próximo do profeta de Deus. Lembra que essa revelação foi dada em 19 de janeiro de 1841. E diz assim no versículo 88 da seção 124, que meu servo William Law vá proclamar meu evangelho eterno em alta voz e com grande alegria, conforme inspirado por meu espírito aos habitantes, daí ele fala vários habitantes aqui, várias cidades, e espere, e orienta eles, espere paciente, diligentemente, mais instruções na conferência que viria, né, na conferência que ia acontecer. No versículo 95 diz assim, que meu servo William Law também receba as chaves pelas quais poderá pedir e receber bênçãos, que seja humilde perante mim, sem dolo, e receberá meu Espírito, sim, o Consolador, que lhe manifestará a verdade de todas as coisas e mostrar-lhe-á na hora exata o que deverá dizer. E estes sinais segui-lo-ão. Olha as coisas que o Senhor estava prometendo que William Law faria. Curará os doentes, expulsará demônios e será protegido contra os que desejam dar-lhe veneno mortífero. E será conduzido por veredas onde as serpentes venenosas não lhe poderão ferir o calcanhar e elevar-se-á na imaginação de seus pensamentos como que sobre asas de águia. E se eu desejar que ele levante os mortos, que ele não retenha sua voz. Que maravilhoso, que bênçãos extraordinárias. Que época maravilhosa, cheio de perseguições, mas mesmo assim o evangelho estava sendo restaurado, como ainda continua hoje, e bênçãos dos céus estavam sendo dadas. E este irmão foi chamado para servir com o profeta de Deus. Olha que o Senhor fala para ele que ele teria que ser humilde perante Deus. Quais as características de uma pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que ela é ensinável pelo Senhor. Ela submete a sua vontade à vontade do Pai Celestial. Os humildes realmente podem se tornar um com o Salvador Jesus Cristo e com o nosso Pai Celestial. Extraordinário. E ele fala aqui também que ele deveria ser sem dolo, né? O que quer dizer sem dolo? Tem aqui uma citação do apóstolo, né, do elder Joseph B. Wirthley, sobre essa parte, e diz assim, abre aspas, estar sem dolo é estar livre do engano, astúcia, hipocrisia e desonestidade de pensamento ou ação. Uma pessoa sem dolo é uma pessoa inocente, com intenção honesta e motivos puros, cuja vida reflete a prática simples de conformar suas ações diárias aos princípios de integridade. Se não tivermos dolo, seremos honestos, verdadeiros e justos. Todos esses são atributos da divindade e são exigidos dos santos. Aqueles que são honestos são justos e verdadeiros em suas palavras, direto em seus procedimentos, livres de engano e acima de roubo, deturpação ou qualquer outra forma fraudulenta. A honestidade vem de Deus e a desonestidade do diabo. Sugiro que examinemos nossos corações e vejamos se nossos motivos e ações são puros e irrepreensíveis e se estamos livres de engano e fraude. Fim da citação. Como é bom podermos viver numa época em que nós temos apóstolos vivos do Salvador. Hoje nós temos o Quórum dos 12 Apóstolos e a primeira presidência. O elder Joseph B. Wirthley, ele fala aqui no finalzinho, né, sobre os nossos motivos, os motivos e as nossas ações, que eles possam ser puros e irrepreensíveis diante do Senhor. E esse é um momento para nós pararmos um pouquinho e pensar: como eu posso saber se os intentos, os desejos do meu coração realmente são puros?
Eu tenho atualmente uma escritura, já citei aqui, que tem me tocado muito nesta época, e eu acredito que é porque eu estou servindo no templo, aqui do templo de Campinas, é Salmos 24, versículo 4, 5 ou 3 e 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Então, ser limpo de mãos e puro de coração, ter uma mente limpa, um coração puro. Que possamos avaliar os desejos do nosso coração, quais são as nossas intenções. Se as intenções do nosso coração estão em harmonia com a palavra de Deus, com o Salvador Jesus Cristo. É algo para a gente pensar, não é? Como eu tenho que fazer alguns ajustes, talvez, para estar com o meu coração mais em harmonia com a palavra de Deus. Mas William Law, apesar de ter recebido tantas promessas do Senhor, ele serviu por um tempo como conselheiro do profeta. Cerca de 2 anos depois, ele se afastou e em 18 de abril de 1844 ele foi excomungado da igreja. Ele se tornou rancoroso, amargurado contra o profeta Joseph, e ele promoveu, né, a criação de ajudou a publicar um jornal anti-mormon e calunioso, difamatório, que se chamava Nauvoo Expositor, que pregava e difamava o profeta e ensinava contra a igreja e seus princípios. E o conselho da cidade de Nauvoo, que seria, vamos supor, a Câmara dos Vereadores das cidades nossas, para termos uma ideia do que nós estamos falando, eles decidiram pela destruição deste jornal. E isso levou à prisão do profeta Joseph e Hiram e, consequentemente, promoveu o assassinato deles na cadeia de Cartagem. Por que eu estou lendo isso? Porque teci tantos comentários maravilhosos sobre William Law e depois disse, olha, mas ele se afastou, foi excomungado e perseguiu o profeta, se tornou inimigo de Deus. É que eu queria salientar assim, para vocês e para eu, o irmão André Lima, que nenhum de nós está suficientemente seguro. Nós devemos estar sempre observando se nós estamos seguindo no caminho correto. Nós temos que estar sempre com os olhos fitos na glória de Jesus Cristo, na glória de nosso Pai Celestial. Se o nosso coração está em harmonia com o Salvador, se os motivos que promovem as nossas ações, se eles são puros, dignos, percebe? E nós temos que continuar vivendo assim sempre. Nós temos que perseverar agora e além dela, com um testemunho forte, um testemunho valente do Salvador Jesus Cristo. Mas o William Law não foi. Ele montou uma igreja depois, e tentou pelo menos, né? E se tornou inimigo dos santos. E assim se tornou também inimigo de Deus. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, com os nossos desejos, que possamos viver, se agarrar ao Salvador, que possamos fazer pequenas coisas todos os dias, como ler um pouco as Escrituras, em especial o livro de Mórmon, orar em família, mas orar pessoalmente também, se ajoelhar lá no seu quarto escondido sem ninguém ver e abrir o seu coração ao Senhor. São pequenos atos que nós vamos fazendo no dia a dia, que nos reforça o nosso testemunho, que ajuda-nos a perseverar e a continuarmos firmes no Evangelho. E muitas outras coisas que nós vamos aprendendo e fazendo. Depois aqui, eu gostaria de mostrar agora sobre um outro irmão, Oliver Cowdery. Oliver Cowdery era irmão do profeta Joseph. É irmão do profeta Joseph Smith. E aqui, no versículo... Deixa eu achar aqui. Espera um pouquinho.
Me perdi aqui, irmãos. É 91. Está aqui. Então fala aqui, né, sobre William Law e fala também sobre Hiram. E também, em verdade, vos digo, que meu servo William seja designado, ordenado e ungido conselheiro de meu servo Joseph, em lugar de meu servo Hiram, para que meu servo Hiram ocupe o ofício de sacerdote e patriarca, que por seu pai lhe foi designado por bênção e também por direito, e que de agora em diante retém as chaves das bênçãos patriarcais sobre a cabeça de todo o meu povo, para que quem ele abençoar seja abençoado, e quem ele amaldiçoar seja amaldiçoado, para que tudo que ligar na terra seja ligado nos céus, e tudo que desligar na terra seja desligado nos céus. E deste momento em diante, designo profeta, vidente e revelador da minha igreja, como meu servo Joseph Smith. Que coisa extraordinária, né? Nós já falamos várias vezes sobre Hiram, da integridade do coração que ele tinha. Com esse chamado, ele passou a ser o patriarca da igreja. A igreja tinha um patriarca para toda a igreja, e a função dele era dar bênçãos patriarcais naqueles lugares onde não tinha estacas organizadas. Essa prática, essa maneira de agir, deixou de existir em 1979, porque tínhamos várias estacas, e então as bênçãos patriarcais hoje elas são dadas só nas estacas, e não mais por um patriarca como tínhamos antigamente. Muito bem. Mas Hiram, ele também foi chamado de profeta, vidente e revelador junto com o profeta Joseph Smith. O presidente Joseph Fielding Smith, falando sobre isso, ele disse assim, abre aspas, essa foi uma bênção especial concedida a Hiram Smith, e ao aceitá-la, ele tomou o lugar de Oliver Cowdery, a quem essas chaves haviam sido conferidas anteriormente. Devemos lembrar que sempre que o Senhor revelava o sacerdócio e as chaves do sacerdócio dos céus, Oliver Cowdery estava com Joseph Smith na presença dos mensageiros celestiais e era um recipiente, assim como Joseph Smith, de toda essa autoridade. Eles os seguraram conjuntamente, Joseph Smith como o primeiro e Oliver Cowdery como o segundo elder da igreja. Assim, a lei referente às testemunhas foi totalmente estabelecida, pois havia duas testemunhas em pé com autoridade, chaves e presidência, à frente desta, a maior de todas as dispensações. Quando, devido à transgressão, Oliver Cowdery perdeu essa bênção maravilhosa e exaltada, e Hiram Smith foi escolhido por revelação do Senhor para tomar seu lugar. Fim da citação. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós vemos aqui o exemplo de dois homens, William Law e Oliver Cowdery. William Law, pouco tempo depois, se afastou, foi excomungado e se tornou inimigo do profeta, inimigo dos santos, inimigo de Deus. Por outro lado, Hiram Smith manteve-se sempre fiel ao profeta de Deus. Manteve-se sempre fiel ao seu chamado. Quando Joseph foi para a cadeia de Cartago, Hiram foi com ele. E ambos ofertaram suas vidas em sacrifício, como testemunhas da restauração. Olha que interessante, a lei das testemunhas, né? E os dois pagaram, né, o preço da própria vida para manter seu testemunho da restauração do Evangelho. Eu não sei, irmãs e irmãos, exatamente por que Joseph e Hiram tinham que morrer. Hoje, durante o dia, quando eu estava ponderando sobre isso, me deu uma tristeza de ver que eles tiveram que falecer, mas eu sei que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo sabem de tudo, e que Ele os separou, Joseph e Hiram,
para servirem como testemunhas da restauração do Evangelho em nossos dias, desta maior de todas as dispensações da terra. Não haverá apostasia em nossos dias. A Igreja continuará a preparar todas as coisas para a segunda vinda do Salvador. O Evangelho continua a ir à frente, apesar de toda a iniquidade que existe no mundo. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o Reino de Deus na Terra, guiada por profetas vivos e apóstolos vivos, que são instruídos e dirigidos pelo Salvador Jesus Cristo vivo. E os apóstolos prestam testemunho do Salvador, de que ele vive. E é tão maravilhoso saber que o Salvador Jesus Cristo vive, que intercede por nós diante de nosso Pai Celestial, que expiou por nossas falhas, nossas omissões, nossas más intenções às vezes, nossos pensamentos e nossas falhas, pagou por nossos pecados, erros, omissões, por tudo, irmãos, para que nós pudéssemos um dia ressuscitar e apresentarmos diante do nosso Pai Celestial puros, sem manchas, totalmente puros, como se nós tivéssemos nascido e vivido nesta terra sem nunca ter cometido um único pecado, um único deslize. E assim sermos dotados de toda a luz necessária para vivermos na presença de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, graças à expiação do Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas falam que é difícil viver o Evangelho. Não é difícil, irmãos. É uma bênção viver o Evangelho. Exige compromisso, exige dedicação, exige esforço. Sei que passamos por nossos Getsêmanes pessoais e não diminui de maneira nenhuma os sofrimentos que cada um de nós passamos. Mas mesmo assim, diante de tudo que o Senhor tem nos dado, fazemos muito pouco para lhe ajudar tudo. Mas ao perseverarmos no Evangelho do Salvador Jesus Cristo, ao perseverarmos guardando os mandamentos, guardando os convênios que fazemos com o nosso Pai Celestial Jesus Cristo, continuando em retidão, o Senhor vai fazer tudo o mais que nós não conseguimos para podermos voltar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados, como seres exaltados, como famílias exaltadas. Presto-lhes o meu testemunho que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em nossos dias através do profeta Joseph Smith. Presto o meu testemunho que Joseph e Hiram deram suas vidas, foram assassinados na cadeia de Cartagem como testemunhas da restauração do Evangelho em nossos dias, dessa dispensação maravilhosa. Hoje temos templos, dezenas, mais de 260 templos no mundo, em construção, anunciados ou em funcionamento. E isso é apenas o começo. E eu presto-lhes o meu testemunho de que as famílias podem ser eternas graças à expiação do Salvador. Testifico que nenhum santo fiel, não importa a situação, a condição que ele viva agora, deixará de receber todas as bênçãos se perseverar até o fim. E eu convido você para que todos nós, inclusive eu, possamos perseverar em retidão no Evangelho de Jesus Cristo, que possamos suplicar ao Senhor para termos a capacidade de perseverar, que Ele possa nos dar força, poder dos céus para guardar seus convênios, e testifico que Ele nos concede essa graça. Queridas irmãs, queridos irmãos, como é maravilhoso compartilhar o Evangelho. Como é maravilhoso. E eu deixo esta mensagem. Compartilha comigo, por favor, o seu comentário. O que representa para você o profeta Joseph? Quão importante ele foi para você na sua vida? Escreva por que você julga que é tão necessário que tenhamos profetas e apóstolos vivos hoje. Descreve o seu amor pelo Salvador Jesus Cristo e o seu desejo de viver em retidão sempre. Testifique que a salvação é só e unicamente através do Salvador Jesus Cristo
E eu deixo esta mensagem em nome dele, Jesus Cristo. Amém.